Olá, pessoal. Professora Maísa com você, novamente para discutir textos, língua portuguesa, gêneros textuais, né? A gente está falando aí de vários gêneros, estamos pensando, interpretando, a partir de algumas temáticas. A temática de hoje é uma continuação da temática da aula passada, educação financeira. Quando tem a palavra educação financeira, significa que é possível aprender, ou melhor, que é necessário aprender sobre finanças, aprender sobre gerenciamento de dinheiro, não é? Porque a palavra já indica, é preciso se educar, né? É possível educar para as finanças, né? Significa que ninguém nasce sabendo, né? E que o dinheiro faz parte da nossa vida e a gente precisa melhorar cada dia mais a nossa relação com ele, não é isso? A partir da aula passada já começamos a pensar. Antes da gente começar, então, aí a trabalhar o nosso tema, continuar a nossa aula, eu quero que você faça aí o registro de frequência no Google Class, não é isso? Precisa se cuidar com isso. Não esqueça, né? Às vezes aí você está interagindo na aula, tem que lembrar de fazer o seu registro de presença. Além disso, sempre continuando aí, sempre muito fortalecido no sentido de continuar aí fazendo as suas tarefas, fazendo as atividades, participando da aula. Não deixe de fazer isso, né? Você cria um hábito, né? E quando a gente cria um hábito, a gente precisa mantê-lo. Se você parar e dar uma amolecida, fica difícil voltar. Então, se mantenha aí firme, né? Por quê? Porque esse é o nosso momento, essa é a nossa sala de aula, ok, querido? Bom, vamos lá. Nesse sentido, então, a gente vai entrar no tema, né? Aí, entrar no tema com o quê? Ali você tem uma imagem aí que eu coloquei que simboliza o quê? Um cartão de crédito. Você já ouviu falar, né? Então, a gente já conhece o cartão de crédito, os cartões aí de débito e de crédito são extremamente utilizados no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente nem carrega mais dinheiro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso tema se mantém na educação financeira. Letra A. Esta imagem simboliza um cartão de crédito. Escreva 3 palavras que vêm à sua mente ao ouvir a expressão cartão de crédito. Né? Letra B. Você sabe como funciona o cartão de crédito? Vencimentos, juros e outras coisas? Vou te dar um tempo para você pesquisar aí no seu repertório pessoal aí o que você sabe, responder aí a lápis e aí eu já volto para a gente revisar e pensar junto.
Então, você respondeu, né? Por que a professora colocou essa perguntinha aí na letra A, né? 3 palavras, por quê? Porque às vezes, assim, quando você pensa rapidamente, você não reflete tanto, vem as palavras, assim, que são mais claras, são as palavras mais diretas sobre alguma coisa, né? Porque se você pensar, às vezes, demais, você vai racionalizar muito. Então, eu queria que fosse o emocional, né? Algumas pessoas vão ter palavras extremamente negativas sobre cartão de crédito, né? Juros, dívida, tem pessoas até que tiveram que vender carros para pagar a dívida de cartão de crédito, gente, é muito sério, né? E tem gente que não, que pode, de repente, ter uma relação boa com o cartão de crédito, observa dentro da família isso, e pode colocar crédito, compras parceladas, quer dizer, o cartão de crédito em si, ele não é nem bom e nem mal. A questão é como nós usamos, por isso a educação financeira, tá certo? Na letra B, a professora colocou que é a questão de como ele funciona, né? Então, a ideia é, se eu tenho um cartão de crédito, é importante que eu saiba como ele funciona, né? Então, ele tem uma data de vencimento, coloquei ali. O cartão de crédito é uma forma de empréstimo. Empréstimo, veja, uma palavra bastante importante, eu estou emprestando esse dinheiro, esse crédito, né? Veja que não é dinheiro. A gente tem eu tenho um limite, sei lá, de tantos R$1.000 no cartão. Eu tenho todo esse dinheiro? Não, isso é um empréstimo, é um crédito que eu tenho, não é o dinheiro, eu vou ter que pagar. Então, empréstimo com prazo de pagamento de até 40 dias. E disponibilizado por bancos e instituições financeiras. Quando você pede o cartão, você recebe um limite de crédito para fazer compras de bens e serviços, né? Além disso, a gente sabe, eu e você sabemos, que os juros do cartão de crédito são os juros mais altos que a gente tem dentro da nossa economia financeira, né? Então é importante observar isso também, ok? Ok, estamos falando da reportagem sobre finanças, lembram disso? Eu vou ler com vocês novamente, rapidamente, para a gente poder ir para as nossas análises e pensar um pouco mais esse tema, falando de reportagem. Hoje nós vamos fazer uma comparação e lembrando do gênero notícia. Vamos lá. Vamos lá de novo? Como vai funcionar na prática a educação financeira nas escolas? As fotos, né? Você tem aqui nas fotos, para a gente analisar, na aula passada nós não fizemos isso, temos uma garotinha, né? Então você tem aí uma criança, uma pré-adolescente talvez, e você tem uma ideia de poupar, uma ideia de dinheiro ali, e ela ali contabilizando. Aqui você também tem o quê? Uma ideia que você tem aqui, uma ideia de uma formatura, de repente de uma graduação, então talvez um valor aí que essa pessoa esteja guardando, poupando para investir numa formação acadêmica, né, por exemplo, ou em uma profissionalização. Então aqui você tem 2 ideias aí que acompanham a reportagem aí, né? A gente já falou disso, eu vou direto para a reportagem. Subtítulo: o tema é importante para auxiliar a criança a saber organizar desde cedo o seu dinheiro e os pais também devem tocar no assunto em casa. Então o subtítulo ele faz o quê? Ele sintetiza algumas ideias principais da reportagem. Continuando. Parágrafo 1, eu vou seguindo com você. A partir deste ano, todas as escolas brasileiras devem adicionar educação financeira como tema transversal na grade curricular, conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Mas na prática, o que isso quer dizer? Veja lá, volto aqui, como vai funcionar na prática? Veja que o título, ele chama a atenção para a ideia de explicar como aquela disciplina, aliás, o tema vai entrar na escola e a reportagem vai manter isso, tá? Segundo parágrafo, quando a decisão do Ministério da Educação, MEC, foi divulgada, prevendo que as redes de ensino deveriam se adequar às novas normas na BNCC,
que prevê o mínimo que deve ser ensinado nas escolas, desde a educação infantil até o médio, muitos acharam que se trataria de uma nova disciplina a ser estudada, mas não é isso. Parágrafo 3º. A educação financeira é um dos temas a serem desenvolvidos dentro do componente curricular matemática, podendo ser abordado desde os anos iniciais da etapa do ensino fundamental, perpassando por todos os anos até o ensino médio, explica Adriana Pagan, responsável pelo currículo na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a revista Cláudia. Veja que nós já falamos, Adriana Pagan, então, é a pessoa que foi chamada numa entrevista para poder falar sobre isso, como aconteceria ali na Secretaria de Educação de São Paulo, né? Então, você tem ali aspas nas falas dela. Parágrafo 4º. Mas o tema não necessariamente será abordado apenas nas aulas de matemática. A educação financeira poderá ser, inclusive, objeto de estudo em outras disciplinas, como geografia e língua portuguesa. É o que nós estamos fazendo, não é isso? Por exemplo, abre aspas, os professores dos componentes curriculares têm a liberdade de desenvolver temas de diversos componentes, desde que alinhados aos objetos que estão desenvolvendo em suas aulas. Explica. Quem está explicando é a Adriana Pagan, a gente já falou. Por que a educação financeira desde a infância é tão importante? Subtítulo dentro da reportagem, falamos disso na aula passada. A educação financeira é importante para todos os indivíduos, independente de sua idade, já que melhora a relação com o dinheiro e serve para auxiliar a controlar os ganhos e os gastos racionalmente. Controle é um bom verbo, controlar, né, é um bom verbo, então aprender a controlar. Para Pagan, a abordagem desde o ensino fundamental é essencial, olha lá, para que o estudante comece a se planejar quanto ao futuro e entender como suas ações no cotidiano impactam o seu orçamento a curto, médio e longo prazo. Parágrafo 6º, além disso, abre aspas, então a gente tem ali a Adriana falando. Serve para ensinar os estudantes a realizar um planejamento financeiro e um orçamento pessoal com qualidade e realista, possibilitando um maior controle do dinheiro. Explicar princípios básicos da economia, quebrar paradigmas e possibilitar que o estudante se torne um pequeno investidor autônomo no futuro. A lição de casa também é dos pais, escola e família, né, e responsáveis. Essa relação é uma relação muito importante, né, os dois aí se ajudando. Veja, 7º, para que a criança consiga de fato desenvolver uma boa educação financeira, ela não deve depender apenas das escolas. É importante que o tema também seja desenvolvido dentro de casa e no seu dia a dia. Aqui, para o adolescente, você pode ajudar, então, nesse sentido. Está aprendendo na escola sobre educação financeira? Vá conversar com a sua mãe, vá conversar com o seu pai, pergunte para ele ou para ela ou para a família, né, aí alguém da família responsável, enfim, sobre as finanças, né, converse, mostre o que você está aprendendo. Muitas vezes, dentro da nossa família, né, eles não têm, algumas pessoas ali não têm aquela informação, não tiveram essa formação financeira. E aí você pode auxiliar. Claro que também você pode aprender com eles, é óbvio, ok? Beleza? A gente já falou, né, dessa discussão aqui, vou fechar um pouquinho mais. A gente está trazendo em cada aula um pouco mais sobre o gênero reportagem. Então, o que a gente vai fazer? Ao final de todo esse estudo, a gente vai ter muito repertório sobre o gênero reportagem, né? Então, vai ter aprendido bastante. Cada dia a gente aprende um pouquinho, tá certo? Olha ali. Diferença entre notícia e reportagem. A professora trouxe isso porque esses dias eu estava conversando com alguém e eu perguntei para essa pessoa, você sabe a diferença entre notícia e reportagem? E essa pessoa ficou pensando e falou, olha, eu não sei. Eu sei o que é notícia, mas eu não consigo perceber a diferença na reportagem, né? Então, por isso a professora está enfatizando isso agora, porque eu sei que muitos outros estudantes têm essa dificuldade. Primeiro, a reportagem como a notícia é um gênero do campo jornalístico. Então, isso é uma semelhança.
A notícia e a reportagem pertencem ao segmento jornalístico, são do jornal principalmente, da imprensa, do campo jornalístico, ok? Então isso é semelhança. Segundo, a reportagem, isso é uma diferença agora, ela é mais detalhada que a notícia. Você e eu vimos. Quando a gente analisa uma notícia, analisamos as nossas aulas, eram curtinhas, não eram? Vocês viram que a reportagem é mais longa, a professora ainda cortou algumas partes para poder utilizar aqui para a gente poder utilizar aqui nos slides, mas ela é um pouquinho mais longa do que está aqui. Então ela é mais detalhada. Porém, apresenta os mesmos elementos que a notícia no lead. Lembra que quando a gente estudou notícia, a gente viu que tem um lead. O lead é o quê? É um parágrafo que guia, são elementos que guiam o fato. Na reportagem também tem lead. A gente também observa que tem o que, uma discussão, o que, quem está envolvido naquela discussão, ou naquele fato, naquele tema, quando aquilo está ocorrendo e onde isso está ali posto, né? Também, mas a reportagem, o que ela vai fazer? Ela vai explorar o como, vai explorar o porquê. Ela vai desenvolver, ele é um gênero, então, portanto, aí o último item aqui que eu coloquei nesse slide, investigativo. O repórter, gente, ele é um investigador, né? Então isso é muito bacana, porque ele vai procurar informações, vai estudar, vai procurar fontes, né? Para responder aquela questão ali, tema, beleza? Exercício agora, então. Então a gente já analisou um pouquinho a reportagem, relemos, e agora vamos para o exercício para pensar essas discussões. Cite duas semelhanças e duas diferenças entre o gênero notícia e reportagem. A gente falou disso agora há pouco e você consegue fazer e eu volto para a gente revisar junto.
você conseguiu se lembrar do que a gente acabou de pensar junto aqui? Quais são as diferenças? Você pode fazer, quando é diferença e semelhança, você pode fazer uma tabelinha, né? Também fica legal. De um lado coloca a semelhança, de outro a diferença. Como que a professora colocou aqui, ó? Semelhanças, 2 pontos. São gêneros jornalísticos e possuem lead, né? Então, são 2 semelhanças, beleza? Diferenças. Reportagem é mais longa, ela aprofunda o fato, não é isso? É investigativa. E não necessita ser atual, né? Quem que é atual, gente? A notícia. A notícia, ela precisa ser imediata, né? Aí, certo? Trata de um tema imediato. Então, aqui a gente já tem aí 2 diferenças e 2 semelhanças, ok? O que você anotou aí? Dá uma olhadinha, veja se está conferindo aí, tá bom? Vamos lá para o quiz. Vamos fazer juntos esse quiz sobre cartão de crédito e débito, né? Então, a gente tem essa ideia de crédito e débito. Vamos ver. Assinale a alternativa correta. Letra A. Cartão de crédito é dinheiro na mão, como cartão de débito. Isso é verdade? B. Um cartão de crédito é uma ferramenta do tipo compre já, pague depois. E um cartão de débito é uma ferramenta do tipo compre já, pague já, né? Se a gente for observar, é óbvio que é bastante interessante, na maioria das vezes, o cartão de débito a gente usa mais do que o de crédito. Mas há exceções, né? Daí a gente poderia discutir isso em um outro momento. Qual que é a resposta certa, querido? Você e eu sabemos que é a letra B, não é isso? Então, veja, eu tenho que entender. Gente, parece óbvio, tá? Parece óbvio isso, mas na verdade não é, né? Muitas pessoas têm internalizado aí na sua cabeça, na sua mente, no seu inconsciente, a ideia de que o cartão de crédito é dinheiro na mão. Eu tenho esse dinheiro aqui, ainda eu posso gastar. Né? Claro que ele não é exatamente isso que ele pensa, mas ele usa o cartão de crédito como se pensasse assim, como se pensasse que fosse dinheiro. Mas o que a gente está entendendo? Eu tenho que pagar depois e muitas vezes, se não tiver um orçamento direitinho, posso exagerar e aí ter problemas para fazer esse pagamento e gera juros e aí eu tenho outros problemas envolvidos, ok? Exercício 2, estamos agora analisando a reportagem que a gente leu depois de pensar o tema sobre cartão de crédito. Leia o trecho do primeiro parágrafo da reportagem. Primeiro parágrafo normalmente é aquele que traz aí as informações principais, né? A partir deste ano, todas as escolas brasileiras devem adicionar educação financeira como tema transversal na grade curricular, conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quais elementos, pergunta para você, quais elementos do LEAD são possíveis reconhecer nele? Neste parágrafo, lembra que a gente falou que na notícia tem LEAD, mas na reportagem você também vai encontrar um LEAD? Necessariamente ele pode não estar no primeiro parágrafo, porque a reportagem ela é mais longa. Então ele pode trabalhar com os elementos do lead em outros momentos aí da reportagem, mas é possível identificar esses elementos. Quero que você tente encontrar neste parágrafo, tá bom? E aí a gente volta para conversar.
Você conseguiu identificar? Estes elementos, eles ajudam a orientar o repórter na construção, né, do gênero. Também entendendo que, como gênero jornalístico, trabalha com a ideia do factual, né? Então, também nesse sentido, eu tenho algo que é relatado. Então, o que, quando, onde, como e porquê são elementos deste relato, né? Pensando que a reportagem e a notícia tem aí um grande aí potencial de relato aí de modo geral, tá? Quais são os elementos do lead? Então, lembrando que o lead dentro da notícia é o primeiro parágrafo, né? Tá lá no primeiro parágrafo, são elementos que regem uma notícia, tá certo? Veja lá, agora na reportagem também tem e vamos reconhecê-los. Né? Então, o que está sendo discutido? A inclusão da educação financeira nas escolas. Né? Esse é o que da reportagem. Quem está envolvido, né? Então, a BNCC que está propondo, e nós podemos até incluir ali nessa resposta que nós temos estudantes, professores e pais envolvidos, se a gente fosse pensar aí em pessoas, né? Então, três categorias de pessoas. Quando isso está ocorrendo? Em janeiro de 2020, já que esse ano é que a BNCC foi trazida aí para essa discussão, trouxe essa discussão para nós. Onde? Nas escolas brasileiras, né? Como e por que a professora não colocou? Por quê? Porque está em outros parágrafos, a gente vai encontrar nos outros parágrafos da reportagem. Então, eu só quis que a gente pegasse os elementos do primeiro parágrafo da reportagem, tá bom? Ok. Exercício 3. Observe. Aqui a gente tem em aspas, uma partezinha da aspas da fala da Adriana, e a gente tem aí a pergunta. Vamos ler a pergunta primeiro. As aspas são um recurso linguístico bastante comum na reportagem. Comente a partir do exemplo. Então, a gente sabe que as aspas são bastante importantes em muitos gêneros, a gente usa, tá? E aí, vamos pensar aqui agora, nesse caso. Observe, abre aspas, a educação financeira é um dos temas a serem desenvolvidos dentro do componente curricular matemática, fecha aspas. Explica Adriana Pagan, responsável pelo currículo na Secretaria da Educação de São Paulo. Veja, então vamos explicar como que funciona aspas dentro da reportagem? Você pode usar esse exemplo para poder explicar e ampliar a sua resposta também com o que você sabe que a aspas pode trazer para dentro do texto reportagem, tá bom? Eu vou te dar um tempinho e eu volto para a gente continuar a nossa aula.
pelo exemplo que você observou, né? A gente observa que as aspas identificam os depoimentos da reportagem, os quais advêm da fonte do repórter, né? Então, o repórter, ele tem fontes, né? A gente tem aí, você já deve ter visto em filmes aí, que o repórter muitas vezes tem fontes que são oficiais e não oficiais. Nesse caso, são fontes oficiais aqui que estão sendo marcadas. Então, o repórter fez entrevistas com pessoas importantes para o tema, né, que tem relação com o tema, e aí depois que ele faz essa entrevista, que pode ser feita às vezes até por meio de uma gravação, ele vai transcrever essa entrevista e retirar alguns trechos que são importantes para montar, aí para colocar dentro da reportagem. Nesse caso é o que aconteceu, a gente tem aí aspeado, em aspas, as falas da Adriana Pagan, que é da Secretaria de Educação de São Paulo, que está falando sobre essa inclusão do tema, né, a partir da BNCC nas escolas brasileiras, ok? Exercício 4, a gente está fechando a nossa aula, tá bom? Vamos continuar aí firmes. Observe o trecho. O trecho está aqui, tá? São duas linhas apenas. E aí a gente tem a pergunta, depois eu vou ler o texto. Quanto ao uso da pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira, né, impessoal, como que fica? Sendo um gênero do campo jornalístico que pretende apresentar fatos e temas para o leitor, o uso de qual pessoa é comum? Entendendo, gente, que há um padrão, mas o gênero, ele é relativamente estável, né? Então, é possível que eu encontre reportagens que usem outras pessoas do discurso, que não essa que a gente vai observar agora, tá? Mas há um padrão, na maioria das vezes é o que vai acontecer. Então, vamos ler ali o trecho. Ensino fundamental, vírgula, perpassando por todos os anos até o ensino médio, explica a Cláudia. Então, qual pessoa do discurso seria comum, a partir desse exemplo que a gente viu da reportagem que a gente leu, o que é comum para usar quando eu produzo uma reportagem ou o repórter, eu leio uma reportagem, eu identifico qual pessoa do discurso? Tempo e eu volto para a gente ir fechando.
Bom, a resposta que talvez eu creio que você tenha dado, né, a partir do exemplo, é o uso da terceira pessoa, né? Porque a notícia é feita em terceira pessoa também, como gênero jornalístico, e a reportagem está mantendo isso, né, em terceira pessoa aí, a gente viu pelo exemplo, no sentido de tentar se isentar de posicionamento, né, no sentido de criar essa sensação de não parcialidade, de imparcialidade, né, entendendo que é uma sensação de imparcialidade, porque imparcialidade não existe na linguagem, né? Toda linguagem, ela sempre vai se posicionar. Então, a partir do momento em que a revista Cláudia escolhe este tema para tratar nessa sessão, ela já não é imparcial, ela já é parcial, porque ela está escolhendo um tema e deixando de escolher outro, né? Então, a linguagem, ela é sempre parcial. O que a gente entende é que alguns gêneros, eles fazem o quê? Eles criam uma sensação de imparcialidade, eles tentam produzir essa sensação, né, no sentido de que, bom, aqui é uma reportagem, você lê e você se posiciona, leitor. Você pensa sobre o que você acha, né? Então é nesse sentido. Uso de terceira pessoa. Quiz aí pra gente ir fechando a nossa aula, meu caro. Vamos fechar juntos, né? Aí, vamos lá. Uma estratégia do repórter é construir curiosidade para atrair o leitor, gente. Hoje, mais do que nunca, é fundamental. Por quê, gente? Porque o mundo anda corrido. Muitos links, muita gente nos chamando para lives, para coisas, para ler, para assistir, e aí muitas séries. Então, um repórter hoje, ele precisa produzir uma reportagem que seja atraente. E aí a gente tem aqui, para construir a curiosidade para atrair o leitor, né? Aí uma estratégia aí para atrair o leitor no título, como vai funcionar na prática a educação financeira nas escolas. Então, nesse título, como que ele fez para tentar trazer um pouquinho de curiosidade para o leitor? Ocorre quando? Letra A, apresenta o tema para o leitor, ou letra B, instiga o leitor a saber como o tema será incluído na escola, tá? Qual que seria? Letra B. Então, quando eu coloco um tema, como vai funcionar, eu crio no leitor uma curiosidade, né? Poxa, eu não sei como que vai funcionar. Vou ler isso aqui para saber, né? Então, essa é uma estratégia aí para chamar esse leitor aí, tá bom, querido? Bom, é isso. O que a gente trabalhou? Mantemos a nossa discussão sobre educação financeira. Estamos pensando sobre o dinheiro, na importância que ele tem na nossa vida e como nós podemos fazer com que ele seja benéfico e nós possamos ter uma relação positiva, saudável e conquistar as nossas metas financeiras, não é isso? Segundo, também a gente trabalhou, revisamos algumas marcas do gênero e comparamos com a notícia, ok? Bom, é isso. Espero que você tenha ficado comigo até aqui. Continue firme estudando, tá bom? Até mais!